Recentemente, algumas discussões sobre a reforma tributária acabaram envolvendo a questão das deduções do imposto de renda da pessoa física. Alguns pronunciamentos por parte de representantes do governo acabaram antecipando alguns itens da proposta que está sendo elaborada por eles, e um deles é o que acarreta a maior restrição ou o fim das deduções do IRPF e a redução da sua alíquota máxima, que hoje é de 27,5%. Essa possível proposta está sendo alvo de muitas críticas e de muitas discussões na doutrina e na prática do direito tributário. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos apresentar os dois lados dessa questão. Vamos colocar os pontos positivos e os pontos negativos das deduções do IRPF. Antes de iniciar nossa abordagem, é preciso esclarecer que, no momento em que gravamos esse vídeo, ainda não havia uma proposta formalizada de reforma tributária por parte do governo. Nós já gravamos 2 vídeos sobre propostas de reforma tributária, as duas que tramitam no Congresso Nacional, uma na Câmara e uma no Senado, pelo menos as que são alvo de maiores discussões na mídia e na doutrina também do direito tributário, mas ainda não gravamos uma sobre a proposta do governo, porque por enquanto o que nós temos são pronunciamentos de representantes que antecipam alguns possíveis itens. Assim que nós tivermos a proposta formalizada pelo governo, a gente vai também comentar essa proposta. Mas o fato é que um dos pontos relevantes que estão sendo antecipados por esses representantes do governo ensejam a possibilidade de a gente fazer uma discussão independente de um contexto de uma proposta formalizada. E até porque é uma novidade em relação às demais propostas que estão tramitando, que é a questão das deduções do imposto de renda da pessoa física. No vídeo de hoje a gente vai apresentar os pontos positivos e os pontos negativos que são argumentados por várias correntes a respeito dessas deduções. A gente vai ver os dois lados dessa moeda para que a gente possa colocar na balança e estabelecer um posicionamento antes mesmo de a proposta ser formalizada. A gente nem sabe se esse item vai estar realmente na proposta, mas é preciso refletir sobre isso sim. Ao contrário do que acontece com o imposto de renda da pessoa jurídica, que quando apura o lucro real tem ampla possibilidade de dedução de despesas da sua base de cálculo, no caso da pessoa física, as possibilidades de deduções são bem restritas. Nós temos, por exemplo, a dedução com dependentes, com despesas com saúde, com despesas com instrução, e nesse caso a gente tem um limite bem restrito para essa dedução, de pensão alimentícia, contribuições previdenciárias, entre outras despesas. Mas não podemos deduzir algumas despesas que também são consideradas essenciais, como despesas com moradia, com aluguel, por exemplo. Isso já tem sido alvo de muitas críticas e de muitas discussões no âmbito do direito tributário, tanto a respeito das despesas que não podem ser, que são essenciais e que não podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF, como em relação às restrições que são estabelecidas para algumas deduções, como é o caso das despesas com instrução. As maiores críticas a essas restrições decorrem da aplicação do princípio da capacidade contributiva. E aqui estamos falando de capacidade contributiva como critério de aplicação do próprio princípio da isonomia, como critério de comparação entre a situação financeira de pessoas para fins de tributação. O artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. A situação equivalente ou não de 2 contribuintes depende da capacidade contributiva que eles apresentam. É por isso que a gente não pode dizer que 2 pessoas que têm a mesma renda mensal têm a mesma capacidade contributiva, porque a capacidade contributiva dessas pessoas vai depender de situações pessoais, de características pessoais daquela pessoa. Por exemplo, uma delas pode ter dependentes desta mesma renda, pode ter família, que represente dependentes dessa mesma renda e o outro não. Um deles pode ter despesas excessivas com algum problema de saúde e o outro não.
Por isso que a gente não pode considerar a renda apenas para fins de estabelecimento da capacidade contributiva. A gente tem que verificar a renda e a situação pessoal daquele titular daquela renda. E é daí que vêm as deduções da base de cálculo do imposto de renda, a fim de igualar essas pessoas, porque se a gente tributar essa mesma base de cálculo dessas duas pessoas que têm situações de vida diferentes, a gente vai estar ofendendo o princípio da isonomia. Então essas deduções, elas na verdade trazem para a tributação da renda da pessoa física as características pessoais que possibilitam aferir a capacidade contributiva dessa pessoa. Numa sociedade tão desigual como a nossa, não há muito como fugir dessa complexidade natural que é gerada por essas deduções do IRPF, pois a aplicação de uma mesma alíquota, uma mesma base de cálculo, desprezando as condições pessoais do sujeito passivo, representaria um total desprezo à capacidade contributiva no âmbito do imposto que mais possibilita a sua aplicação, que é o imposto de renda. A redução da complexidade do sistema tributário nacional através do fim das deduções do IRPF e não de uma drástica redução da tributação do consumo, que além de complexa, é naturalmente regressiva, gera ainda mais injustiça para o nosso sistema. No entanto, mesmo considerando um princípio da capacidade contributiva, há quem defenda que as deduções do IRPF devem se restringir a despesas extremamente essenciais, para que elas não se configurem um subsídio público de despesas supérfluas. A justificativa dessa posição é muito polêmica, mas, como todas elas, vale a pena refletir. Em abstrato, ninguém vai dizer que despesas com saúde ou com a educação são despesas supérfluas. É claro e evidente que essas despesas são despesas essenciais. Mas vamos lá. Em relação à saúde, por exemplo, nós temos no Brasil o SUS, que é um sistema de saúde universal, ou seja, ele pretende atender a qualquer pessoa, independente da sua classe social e da sua situação financeira. Vamos desprezar aqui qualquer crítica em relação à eficiência do SUS e à efetividade dessa universalidade. A ideia é que seja um sistema de saúde universal. No entanto, as pessoas com maior poder aquisitivo no Brasil acabam despendendo valores expressivos com planos de saúde ou seguros de saúde privado. Quando essas pessoas deduzem o valor desse plano que elas pagam, desse seguro que elas pagam, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, ela na verdade está deixando de pagar imposto de renda sobre o valor que ela consome com esse plano, com esse seguro. Ou seja, se essa pessoa estiver na faixa mais alta da tabela progressiva do IRPF, é como se o governo estivesse financiando aproximadamente 27% do plano de saúde privado dela, do seguro de saúde privado dela, ao invés de canalizar esses valores, esse investimento, ao sistema universal. É bastante complicado fazer esse tipo de relação, principalmente porque não sabemos se esse valor seria efetivamente destinado ao SUS caso não houvesse essa dedução. E ainda tem o problema da comparação entre os contribuintes que a gente falou na aplicação do princípio da capacidade contributiva. Mas o que essa corrente entende é que o financiamento público da saúde e da educação deve se restringir àquilo que é universal, aquilo que é acessível a todos. A saúde privada seria um luxo no contexto brasileiro, porque ela não é acessível à maioria dos cidadãos. E por isso, através da dedução, é como se o governo estivesse financiando parte da saúde privada das pessoas que têm maiores condições financeiras. Com a educação, a ideia é a mesma e talvez seja ainda mais fácil de visualizar. Algumas pessoas podem dizer que não há vagas nas escolas para todos. Ok, isso justificaria a dedução. Mas, de acordo com esse lado da moeda que estamos abordando, isso justificaria também uma restrição bem rigorosa à dedução dessas despesas com instrução, com a educação. Vejam bem, no Brasil nós temos verdadeiras escolas privadas de luxo com mensalidades caríssimas. Se a gente possibilitasse a dedução do imposto de renda da pessoa física, do total do valor que as pessoas que têm condições de bancar esse tipo de instrução despendem com elas, a gente teria um valor expressivo de dedução do imposto de renda, ou seja, de renúncia de arrecadação a título do imposto de renda para financiar instruções
fora da realidade brasileira, né? Fora da realidade da média do brasileiro. Alguns defendem, portanto, que se o total desse valor com instrução fosse totalmente deduzido da base de cálculo do IRPF, é como se o Estado estivesse subsidiando parte desse valor para a instrução daqueles que já têm uma situação privilegiada dentro da sociedade. Assim, de acordo com esse lado da moeda, as deduções do imposto de renda da pessoa física deveriam ser bem restritas e até mais restritas do que o panorama atual, para que não reforcem certos privilégios de alguns setores da sociedade. Eu confesso que eu considero essa ponderação bastante complexa, longe de ser simples, o que me gera muitas dúvidas para me posicionar de um ou de outro lado dessa mesma questão. Eu acredito que a posição radical de um ou de outro lado dessa mesma moeda pode acarretar problemas tanto na aplicação do princípio da capacidade contributiva, como na questão das prioridades do gasto público. Então, eu acredito que essa discussão seja muito importante e que a gente deve colocar sempre ela presente para fazer ponderações a respeito de quais devem ser realmente as prioridades orçamentárias até do governo para concluir quais deduções deveriam ser de repente estendidas e quais deveriam ser mais restritas, já que a gente está colocando a proposta de reforma tributária na mesa. Eu acho que o ponto positivo dessas discussões todas é a gente trazer para a discussão a questão do imposto de renda da pessoa física. E o que vocês acham? Vocês são contra ou a favor a maior restrição das deduções da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física? Deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente fomentar a discussão. Assim como não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossos próximos temas, nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!